Mais Saúde. Oferecimento Santa Casa Olhos Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz. Olá, boa tarde para você. Esse é o nosso Mais Saúde. Obrigado pela sua audiência, você que está nos acompanhando aqui no norte de Minas, no sul de Minas e na zona da Mata Mineira. A partir de agora, eu, Rafael Bicalho, te faço companhia. Aqui no Mais Saúde, você já sabe, né? Sempre vai ter entrevistas e assuntos relevantes que focam na sua qualidade de vida. Olha, os tumores malignos de cabeça e pescoço correspondem a 3% de todos os tipos de câncer. Segundo os especialistas, os cânceres de cavidade oral e laringe são os mais comuns desta região e mais de 60% deles ocorrem na glote. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios a médica radiologista, a doutora Jéssica Lafetá Rabelo. Boa tarde, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, doutora, eu começo perguntando, né? Primeiro que você detalhasse para a gente quais são os tipos de câncer que podem atingir a cabeça e o pescoço. Então, os cânceres que podem atingir a cabeça e o pescoço, eles incluem os cânceres que atingem a cavidade oral, a laringe, a traqueia e também a tireoide. Dentro desses cânceres, os que atingem a glote é o mais comum, como você citou, e a gente tem dentro desse espectro o carcinoma espinocelular sendo o mais comum, o tipo histológico mais comum. Agora, doutora, qual desses aí que é o mais perigoso, digamos assim? Todos eles têm um potencial muito grande de impactar a qualidade de vida do paciente, mas dentre eles, os de cavidade oral e laringe são os mais perigosos. Ok. Agora, que sintomas que as pessoas devem ficar atentos, algum incômodo, o que tem que ficar observando aí, né? É muito importante que o paciente sempre esteja atento a lesões que possam surgir na cavidade oral, então feridas, aftas que não cicatrizem, que demorem mais de um mês, 45 dias para cicatrizar, caroços no pescoço, então são os gânglios, então quando a gente tem febre da tipo íngua, isso é comum. Caroços que fiquem mais de 2, 3 semanas são perigosos, então caroços no pescoço que não se resolvam com um tempo médio de 2 semanas, um mês, devem ser de importância. Agora, esses incômodos, eles podem aparecer e depois desaparecer com um certo tempo? Então, essa é uma diferença muito grande. Quando eles desaparecem, eles favorecem mais lesões benignas. Então, o importante é o paciente estar atento a lesões que não desaparecem. Caroços que surgiram, são endurecidos, não causam dor e não desaparecem. Persistem por mais de um mês. Eu tenho sentido alguns incômodos, né, que ficam durante um tempo e depois desaparecem, né? Nesse caso, eu tenho que fazer um exame para ver o que está acontecendo comigo. Sim, o ideal é a gente saber o que está acontecendo, mesmo quando seja uma alteração transitória, mas o mais preocupante é quando eles persistem. Quando existe uma alteração, os exames de imagem eles têm uma importância muito grande. Então, a gente tem à disposição ultrassom, tomografia, ressonância e até mesmo PET scan, quando a gente já tem certeza que são lesões mais suspeitas. Então, existe uma gama de exames de imagem que podem ser usados para avaliar esses caroços no pescoço, lesões na cavidade oral, por exemplo. E quando eles aparecem, tem algum sintoma relacionado à cor, mudança na cor da pele? A cor da pele não costuma se alterar, não, mas o mais importante é o abaulamento, é o caroço mesmo. Então, assim, quando existe uma protrusão, quando o paciente passa a mão e sente que está elevado, a gente deve ficar preocupado. Agora, como que é feito, né, esse diagnóstico? Como é que é o passo a passo? O ideal é que o paciente procure um médico especialista, um médico de cabeça e pescoço. O médico vai examinar, vai fazer a palpação, vai fazer a horoscopia, vai avaliar a lesão, no caso se tratando de feridas de cavidade oral. E após isso é possível fazer uma biópsia e solicitar exames de imagem. O primeiro exame pode ser ultrassom, a depender da suspeita clínica, tomografia ou ressonância. Então o passo a passo seria isso, procurar um médico especialista, passar pelo exame físico e, a depender da suspeita dele, ele vai pedir algum exame de imagem. Agora, ainda relacionado aí ao aparecimento dessas situações, alguma verruga, algo externo, também pode ser algo relacionado ao câncer de pescoço ou de cabeça? Pode sim. Lesões avermelhadas, que sangram fácil, que coçam, são lesões suspeitas. Então, qualquer alteração no corpo do paciente deve ser valorizada. A gente brinca que o paciente que se conhece de forma melhor. Então, algo novo que surgiu deve ser motivo de procurar um médico especialista. Bom, agora como que é realizado este tratamento, né? Assim que confirmar que existe algum problema aí com o paciente, como é que é feito?
Pensando nos cânceres de cabeça e pescoço, o tratamento ele pode ser feito com cirurgia isolada ou com quimio e radioterapia. Existem essas opções, vai depender do estágio em que a doença foi diagnosticada. Lembrando que quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor as chances de tratamento. Tá certo, nós estamos tirando todas as nossas dúvidas aqui no nosso programa com a doutora Jéssica Lafetá Rabelo, que é médica radiologista. Olha, doutora, a gente vai tirar mais dúvidas daqui a pouquinho, mas antes eu vou dar um recadinho para você que está aí do outro lado. A vida é feita de emoções que passam por nossos olhos. Por isso, o cuidado deve ser constante. A Santa Casa Olhos Oftalmolaser é referência em oftalmologia. Consultas, exames, procedimentos a laser e cirurgias. Ambiente agradável e tecnologia de ponta para cuidar da sua saúde ocular. Olha, gente, a Santa Casa Olhos Oftalmolaser tem o que há de mais moderno para a sua cirurgia refrativa ou de catarata. São mais de 40 convênios disponíveis. Conheça a unidade do Medical Center na Avenida José Correia Machado, número 1858, no bairro Melo, 12º andar em Montes Claros. Ligue ou agende a sua consulta pelo WhatsApp agora mesmo. O número é o 38 3224 8800. Santa Casa Olhos Oftalmolaser. Ver a vida mais feliz. Recadinho dado. Olha, doutora, uma informação importante também para os nossos telespectadores aqui do Mais Saúde é o seguinte, se é possível prevenir o câncer na cabeça e no pescoço, mas nós vamos tirar essa dúvida daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí, fique ligado aqui na Rede Mais, Record TV. Estamos de volta com o nosso programa Mais Saúde aqui na Rede Mais Record TV. Obrigado pela sua audiência. Bom, a gente continua tirando as dúvidas aqui com a doutora Jéssica. Doutora, é possível prevenir o câncer de cabeça e pescoço? Sim, de certa forma, sim. Os principais fatores de risco para esse tipo de câncer são o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o HPV. Então, dessa forma, a gente pode prevenir esse tipo de câncer, evitando o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, cessando o tabagismo e fazendo a vacinação contra o HPV, que agora a gente já tem disponível no SUS, né, para crianças desde uma faixa etária mais baixa, adolescentes. Então, a vacinação contra o HPV também é muito importante na prevenção desse tipo de câncer. Olha aí, que dica importante, hein? Agora, o diagnóstico tardio, ele tem dificultado o tratamento? Sim, com certeza. Infelizmente, a maioria das lesões de cabeça e pescoço, elas são diagnosticadas em fase muito tardia, já com lesões avançadas. E isso dificulta muito o tratamento. Quanto mais cedo a gente diagnosticar a lesão, melhor vai ser o tratamento. E a gente tem até 80% de chance de cura quando as lesões são diagnosticadas na fase precoce. Agora, doutora, a pandemia impactou de alguma forma o tratamento desses pacientes? Infelizmente, de certa forma, sim. Agora os pacientes já estão mais conscientizados que devem procurar o serviço de saúde, independente da pandemia. Todos os serviços estão atendendo de forma adequada, com o distanciamento necessário, mas muitas pessoas deixaram de fazer exames de rotina e de procurar um médico especialista por causa da pandemia. Então, o mais importante é a gente lembrar que se tiver alguma coisa acontecendo, alguma ferida na boca, algum caroço no pescoço, se alguma coisa diferente surgiu, o paciente precisa procurar médico, porque se o diagnóstico for mais tardio, a chance de cura é menor. Então, né, o paciente com o câncer, ele tem que ter uma atenção, né, redobrada, e nesse momento de Covid, muitos deles deixaram, né, das visitas constantes. É um alerta, né, para todo mundo, né? A saúde, ela não pode parar, mesmo nesse momento de pandemia, a atenção tem que ser redobrada para outros fatores também, né? Exatamente. A pandemia é um problema de saúde, a gente não pode esquecer das outras questões da saúde também. O paciente precisa estar com seus exames de rotina em dia e, se notar qualquer alteração, precisa procurar um médico especialista. Os pacientes já em tratamento também não podem suspender seus tratamentos, continuar com seus exames de rotina. Às vezes o paciente já fez um tratamento, mas tem um retorno de 6 meses, porque o tratamento já se encerrou.
encerrou, mas ele precisa fazer uma reavaliação. Às vezes o paciente acha que pode deixar para fazer isso quando a pandemia melhorar, mas ele pode perder um momento de fazer um diagnóstico ali precoce de que o tratamento talvez precisasse de uma extensão. Então, assim, ele precisa retornar, fazer os exames de segmento, que a gente chama, sabe? Então, é importante que eles continuem fazendo as visitas periódicas ao médico. Agora, vamos falar sobre os fatores de risco, né? Ainda falando desse tema de pandemia. O paciente que ele tem câncer, né? E se tiver aí ter contato com a COVID, é mais perigoso, né? Sim, o paciente com câncer ele é considerado imunossuprimido, dependendo do tratamento, e ele está mais susceptível a complicações da COVID-19. Então, ele precisa se precaver de forma mais intensa. Ok. Bom, a Ressonar, onde você atua, tem uma campanha, né, inclusive, sobre o câncer de cabeça e pescoço. Como é que funciona essa campanha, geralmente, né, em outras edições, e como é que tem sido nesse período agora de pandemia, doutora? Sim, nós temos o Julho Verde, que é o nosso mês de conscientização sobre os cânceres de cabeça e pescoço, e nós fazemos ações de conscientização dentro da própria clínica, tentamos conscientizar o paciente da importância da prevenção, do diagnóstico precoce. Estamos utilizando agora, no período da pandemia, os meios digitais, já que não estamos podendo fazer encontros com pessoas para poder divulgar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Nossa intenção é levar a conscientização, o conhecimento para os pacientes e para os seus familiares também da importância dos cânceres de cabeça e pescoço e do diagnóstico precoce e prevenção. E quais são as atividades que já aconteciam em outras edições, né? Como é que funcionava a dinâmica da programação? Bem, nós nos reunimos com comunidades, familiares de pacientes que têm o diagnóstico envolvido para poder tirar dúvidas, fazer um apoio psicológico. É muito importante nesse momento saber o que está acontecendo, né? Então, assim, principalmente tirar dúvidas, lembrar como que a gente pode fazer o acompanhamento, quais são os exames de imagem disponíveis na nossa clínica. Então, quando a gente estava podendo fazer eventos maiores, a gente fazia eventos para poder divulgar o assunto mesmo. Agora, doutora, qual que é a importância, né, de campanhas de conscientização como esta? São muito importantes porque os pacientes precisam lembrar que essas doenças existem. Às vezes a pessoa acha que um caroço no pescoço é normal, que uma feridinha na boca é só uma afta, foi só alguma coisa que eu comi e me machucou. Então, assim, é importante estar sempre lembrando os pacientes que algumas doenças elas existem e a gente não pode ficar como se fosse tampando o sol com a peneira. Então, a gente precisa lembrar que essas doenças, elas infelizmente existem e a chave é o diagnóstico precoce. Agora, doutora, desde o primeiro momento, né, procurar um especialista é fundamental, né? Sim, com certeza. O médico especialista, tanto na assistência clínica, quanto o médico que vai fazer o tratamento e direcionar o diagnóstico. Faz toda a diferença o exame que foi feito por um médico que é da área de medicina interna, de abdômen ou de oncologia, por exemplo, que já lauda exames direcionados para encontrar esse tipo de alteração. Agora, doutora, para finalizar, né, qual que é a dica para os nossos telespectadores em relação, né, à prevenção à doença? Evitar ao máximo o consumo excessivo de bebida alcoólica, cessar o tabagismo, praticar atividade física e se vacinar contra o HPV. Saúde sempre muito importante, né? Todo mundo tem que cuidar. Agora tem mais uma dúvida, né? A questão psicológica, ela é fundamental, manter a cabeça no lugar, principalmente quando recebe um diagnóstico, né? Como é que é esse preparo, como é que isso é trabalhado com o paciente? Na maioria dos serviços que tratam esse tipo de doença, existe toda uma assistência psicológica, inclusive incluindo psicólogos e assistentes sociais, para que não só o paciente, mas todos os familiares possam ser acolhidos. Então, é importante ter consciência do que se trata a doença, o que está acontecendo, qual é o plano terapêutico, quais vão ser os passos para tratar aquela doença e depois, quando terminar o tratamento, como vai ser o segmento. Se o paciente vai precisar retornar no médico uma vez ao mês, de 6 em 6 meses, ou uma vez por ano. A partir do momento que o paciente e os familiares entendem o que está acontecendo, tudo fica muito mais fácil. Perfeito, doutora. Agora sim, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Mais Saúde. Eu que agradeço, muito obrigada. Lembrando, né, que o nosso Mais Saúde é sempre de segunda a sexta, depois do balanço geral com o nosso amigo do Novaes, por volta de 1h45 da tarde. Agradeço a sua audiência, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Mais Saúde. Oferecimento Santa Casa Olhos Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz.